Carta de 3 de fevereiro de 1955. Querido Joel, a jornada da alma de volta a ser una com Deus vem a cada um com uma experiência individual e única, e ainda assim, como ela é universal. As sabedorias são a moderna nuvem do desconhecido. Estas lutas interiores são realmente o segundo exercício dado para a oração contemplativa de Thomas Merton. A sensação da superação do eu para sempre é a verdadeira mansidão, como é descrito lindamente quando ele diz que, como essa mansidão, Deus desce para tomar-te com ternura, para secar teus olhos espirituais. Foi assim quando a tempestade se acalmou. Mansidão perfeita e imperfeita. Mansidão imperfeita para lutar e suar, descrição tão precisa. Para obter um verdadeiro conhecimento e sentimento de si mesmo, mas a mansidão perfeita é pura contemplação sobre a grandeza de Deus e não sobre sua própria miséria. E um aprendiz perfeito não pede nem para se libertar da dor, nem para um aumento da recompensa, nem para qualquer outra coisa que não seja para Deus. Ele sente essa forte e profunda dor espiritual, mas somente de acordo com a sua bem-aventurança poderá suportá-la. Existe tal esperança também, mas Ele não nos dá a graça, nem este desejo a nenhuma alma que não seja capaz de recebê-la. Aquele que se sente chamado para o trabalho é capaz de trabalhar nele. É esse amor unidirecional que penetra a escuridão, porque ele pode ser plenamente amado, porque não pode ser definido de forma alguma. Pelo afeto, ele pode ser seguro e mantido. O próprio Deus trabalhará com sua alma. Então você saberá o que é a alegria de deixá-lo ter sua vontade com você, a alegria da entrega de si mesmo. Orar pelos inimigos tem sido uma tarefa levada muito a sério nos últimos tempos. Não é verdade que assim que toda a sensação de que um indivíduo é um inimigo é removida e nenhum sentimento ou apenas uma grande bondade, muito semelhante ao amor, permanece, ele não é mais inimigo de alguém, mesmo que o inimigo aparente ainda possa odiar e se sentir vingativo. A atitude do inimigo seria completamente transformada através dessa oração, e até que isso seja evidente, será que a oração deve continuar? Estive pensando sobre isto em relação aos meus próprios assuntos. Chegou a tal distanciamento que é fácil para mim olhar para certas pessoas com um sentimento mais bondoso e olhar através da aparência para a sua verdadeira identidade. Um grande sentimento de carinho vem sobre mim então, até mesmo meu sorriso é caloroso, sincero e amigável. Na medida em que está ao meu alcance, eles estão livres de qualquer escravidão. No entanto, é óbvio que eles não são livres dentro de si mesmos. Deve-se continuar orando pelo inimigo,
até que o próprio inimigo seja livre. Carinhosamente, Lohane. Joel nunca respondeu a essa última pergunta. Talvez porque ele sabia que eu encontraria a resposta dentro de mim, como aconteceu tantas vezes. E eu encontrei. O trabalho nunca é para uma pessoa. O trabalho é sempre contemplar o que é, abandonando a pessoa e realizando a identidade espiritual. Então, quando a pessoa não traz mais nenhuma reação em nós e sai completamente fora do pensamento, nosso trabalho está completo. Pode não trazer nenhuma mudança perceptível na pessoa pela qual estamos orando, mas estamos livres de um falso conceito dessa pessoa, que é tudo o que sempre lhe damos. A pessoa é sempre essa consciência divina individualizada. Carta de 8 de fevereiro de 1955. Querido Joel, muito obrigada por sua carta, seu encorajamento e ajuda. A convicção de que este trabalho é isto para mim e deve reivindicar a cada momento meu, persiste e cresce em força e certeza. Você disse, espere. E assim está sendo, mas o impulso é insistente. Eu não tenho direito a nenhum tipo de pensão por muitos anos, desde que não atingi a idade mínima de aposentadoria. Então, uma pequena pensão viria até mim. Certamente, nada disso deveria entrar em cena. Se este for o próximo passo em frente, tudo o que for necessário será fornecido. Conheci anos tão magros que nem mesmo essa possibilidade significa pouco para mim. Ao invés disso, seria uma oportunidade. É tudo uma questão de prontidão e preparação interior. Mantenho meu próprio conselho e espero nenhuma ação precipitada e irrevogável. Mas transmito a você estes passos à medida em que eles vêm até mim. O trabalho de cura está progredindo. Tem sido lindo e parece datar de uma noite. Há cerca de 2 semanas. A passagem do Apocalipse continuou voltando para mim, a passagem que me foi dada naquela noite tão importante. Abre aspas. Agora é chegada a salvação, e a força e o reino de nosso Deus, e o poder de seu Cristo. Fecha aspas. Há algumas semanas, o poder de seu Cristo foram as palavras particulares que me seguraram e de repente vieram. Porque, é claro, o poder da verdadeira identidade. Cristo é identidade, e o reconhecimento disso é a palavra com poder. Estranho, eu li e ouvi essas mesmas palavras durante anos em seus escritos e nas fitas. Não há nada de original em ouvi-las, mas naquelas primeiras horas da manhã, elas vieram para mim como se as palavras fossem ouvidas pela primeira vez. Depois disso, veio uma liberdade,
um relaxamento no trabalho de cura que nunca antes experimentado. Tudo parecia tão simples, tão fácil, e houve curas e sem esforço. Com carinho, Lohane. Estava ficando cada vez mais claro para mim que para empreender um ministério do caminho infinito, uma consciência de cura era um pré-requisito absoluto. O verdadeiro trabalho de cura é levar o estudante à consciência da alma, e quando isso acontece, a gratidão brota da consciência desperta do centro da alma. Essa gratidão proporcionaria o suprimento para continuar o trabalho, mas o praticante nunca deve pedir por isso. O trabalho do praticante era cantar o canto da identidade espiritual, o canto da alma. Foi nessa época que as Cartas do Caminho Infinito de 1954 foram publicadas em forma de livro, e Joel ficou extasiado com isso e sentiu que faria muito para aumentar a consciência de um estudante seriamente engajado no trabalho do caminho infinito. Em uma carta posterior, Joel explicou que estava tão inundado com as exigências do trabalho que às vezes ele poderia ser lento em responder às minhas cartas. Por essa razão, ele ficou feliz por eu ser autossuficiente. Carta de 6 de março de 1955. Querido Joel, você acha que não percebo e aprecio a vastidão do seu trabalho e me admiro com o trabalho realizado? A presteza com que você cuida do correio é uma maravilha. A quantidade de trabalho envolvida soa colossal, mas como é maravilhoso que o trabalho esteja se espalhando por toda parte. Eu gostaria de poder ajudar, mas uma pequena maneira é ficar sobre meus próprios pés. Entre amigos, deve haver uma fé perfeita e assim é entre professor e aluno uma relação de absoluta confiança, sem a necessidade de explicações. Sem dúvida, isso poderia estragá-la. É ver verdadeiramente e não através de lentes cor-de-rosa, não colocando alguém em um pináculo alto, do qual ele deve inevitavelmente cair. Não, já passei por isso demasiadas vezes para cair nessa armadilha. É diferente, apenas a confiança perfeita. Talvez seja um pouco como o sentimento que se tem por um pai amado. Grande fé, compreensão, segurança e confiança, e ainda reconhecendo quanto o mundo ainda está com todos nós e todas as suas fragilidades. Céus, mesmo sobre o assunto de política, costumava me perturbar sem fim, e uma oração silenciosa foi feita para que você não mencionasse política enquanto estivesse em Chicago. Mas isso não é importante. O pensamento de eu ser um feliz passarinho azul está muito longe do meu temperamento. Não consigo deixar de rir da imagem que ele evoca. Não há nada em mim que se pareça com um pássaro, e não há muita animação.
mas esperemos que haja ancoragem suficiente em Deus para manter uma quilha bastante uniforme na maior parte do tempo. A ideia de encurtar o tempo neste momento exige subir a uma dimensão muito alta, onde a consumação de todas as possibilidades se torna uma realidade neste momento. O tempo não existe mais, e a eternidade se torna um fato. Valeria a pena um preço alto e um sacrifício para alcançar essa realização. Há um senso de urgência em compreender esta coisa que é reconhecida intelectualmente como de suma importância. Ouspensky e Nicole lutaram com o tempo e a ideia de recorrência eterna, mas essa fase é um conceito sombrio, um reviver sem esperança e contínuo dos erros humanos, considerando que, desde antes de Abraão, eu estou com você. É uma mensagem de esperança e conforto, a perfeição do ser agora. Muitas pessoas estão perguntando quando você estará aqui para outra classe. Agora que você está experimentando as alegrias das tarefas domésticas, alguém ousa sugerir outra coisa ou qualquer coisa? Joel tinha comprado uma casa de 2 quartos em Kailua, no 22 Kailua Road. Teríamos uma boa classe aqui se você viesse. Talvez até tentasse um hotel tranquilo. Sem moços, sem leões, sem alce ou qualquer um do resto do zoológico. O que fazemos? Continuar perguntando? Nós queremos muito você.